Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar com as nossas atividades de leitura e produção de texto do terceiro bimestre. Nós vamos começar um gênero textual novo chamado reportagem, tá? Então vamos lá. O que é uma reportagem? A reportagem, pessoal, ela é um gênero textual jornalístico. E qual que é o objetivo da reportagem? É transmitir informações para quem está lendo, para quem está ouvindo, porque nós podemos ter uma reportagem escrita, nós podemos ter uma reportagem ao vivo, tá? A principal característica da reportagem é a transmissão de informações, tá? A reportagem em si, ela tem uma estrutura um pouco maior, ela, né, traz as informações mais detalhadas. O tema da reportagem, ele é mais abrangente. Então, a reportagem é um tipo de texto um pouco mais longo, tá? E quem faz a reportagem cita as fontes, entrevista pessoas. Para quê? Para dar mais veracidade àquela notícia que eles estão colocando ali, aquela informação que eles estão querendo passar, tá? É um tipo de texto informativo, tá? Mas também pode ser classificado como opinativo. Por quê? Porque quem faz a reportagem pode dar a sua opinião acerca daquele assunto, tá bom? Quando a reportagem ela está pronta, ela pode ser veiculada pela televisão, né, pelo rádio, na revista, em jornais impressos, na internet. Então, tem vários meios de comunicação hoje que é um veículo para que a reportagem possa chegar até a gente. Qual que é a estrutura desse tipo de texto? Então, vamos lá. Tem um título, né, uma manchete, que é o nome do texto, tá? Tem um subtítulo ou um título secundário, que é aquele que vai completar o título, né? Nós temos a lead, tá bom? Que é o primeiro parágrafo do texto, tá? E é nesse momento em que as principais informações da matéria vão ser fornecidas para quem vai ler ou para quem está ouvindo, tá? Então, é ali, nesse momento, que a gente vai saber o que é que a gente vai ler, o que, que a gente vai encontrar naquele texto. É ali naquele parágrafo inicial. Depois nós temos o corpo do texto, que é o desenvolvimento de toda a reportagem, todo o assunto que eles quiserem colocar para a gente, todas as informações, vem ali no corpo do texto, e nós temos, né, o finalzinho depois, que é a conclusão, tá? Quais são as características que a reportagem tem? Então, vamos lá. A linguagem, a forma de escrita, a forma de ser falada, quando é uma reportagem oral, né? A linguagem é a norma culta, mas a gente, quem escreve a reportagem, tem que escrever de uma forma muito objetiva, muito direta. Para quê? Para que ela não fique muito extensa e cansativa para quem está lendo, ok? E que ela seja clara. Então, a gente tem que usar a língua de uma maneira que a outra pessoa vai conseguir entender aquilo que a gente quer passar, tá? É um texto predominantemente informativo. Por quê? Porque o principal objetivo da reportagem é informar, tá? É um material abrangente e elaborado. Quem vai fazer uma reportagem não senta e escreve uma reportagem, tem todo um trabalho de pesquisa por trás disso, de entrevistas, para que aquela reportagem possa ir para o ar. Então, demora-se bastante para fazer, principalmente quando ela vai pelo meio escrito, porque aí ela tem que passar por uma revisão de texto e tudo mais. E nós temos também a polifonia. O que é a polifonia? Tá? É a voz do autor, tá? Essa voz do autor, ela é apresentada em conjunto com outras. Então, olha lá, a gente tem
né, o autor que vai ser lá o narrador, mas a gente pode ter alguma pessoa que é entrevistada, a gente pode ter a fala de um especialista, a gente pode ter a citação de um documento, tá? Então a gente diz que a reportagem, né, por ter, né, essas várias vozes, essa polifonia, a gente tem uma linguagem tanto direta quanto uma linguagem o quê? Indireta. E nós temos aqui vários tipos de reportagem. Então, vamos lá. Quais são os tipos? Elas podem ser expositivas, quando a pessoa faz a reportagem apenas para informar a outra pessoa, só está expondo sobre um determinado assunto. Ela pode ser opinativa, tá? Quando a gente tem, né, junto com a informação, o ponto de vista de quem escreveu, e ela pode ser interpretativa, tá? Quando ela é interpretativa, quando ela apresenta uma conclusão sobre aquele tema. Então, são os 3 tipos de reportagem que nós temos. Muita gente confunde notícia com reportagem, tá? Qual que é a diferença de um para o outro? Os 2 tipos de textos fazem parte do mundo jornalístico. Os 2 têm a função de informar, né, as pessoas a respeito daquilo que está acontecendo. Só que a grande diferença entre a notícia e a reportagem é que a notícia ela é muito mais rápida, ela é imediata e ela acontece, né, muitas vezes no momento em que o fato aconteceu. Ela foca naquele momento em que aconteceu o fato, tá? Não se entra muito em detalhes. Então, a gente tem aí uma notícia, vamos por uma notícia, a vacinação, tá? Amanhã começa a vacinação de tal faixa etária, e eles vão explicar. Isso é uma notícia. Agora, quando vai se falar a respeito da vacinação, vai se fazer uma pesquisa, falar dos tipos de vacinas que nós temos, de todas as faixas etárias. Como é um estudo mais detalhado, ele passa a ser o quê? Ele passa a ser uma reportagem, tá? Então, a grande diferença entre a notícia e a reportagem é que a notícia ela é mais direta, ela é mais rápida. A reportagem, ela vai desdobrando os acontecimentos de uma forma mais minuciosa, tá? Mas os 2 tipos de texto têm a função de informar o leitor a respeito de alguma coisa, certinho? Então, vamos lá. Depois que vocês lerem com bastante calma, assistirem, né, a essa explicação, tem aqui embaixo também, ó, tá? As características, né, que fazem parte da estrutura da reportagem, tá? A reportagem, ela não segue um padrão, gente, tá? Por que ela não segue um padrão? O texto tem as mesmas partes, mas cada pessoa que escreve a reportagem pode fazer o texto de uma maneira diferente, pode pôr uma imagem, pode pôr um gráfico, pode pôr uma entrevista. Então, cada escritor faz de uma maneira diferente. Então, aqui a gente tem ó, o título, o subtítulo, a lead, o desenvolvimento e a conclusão. Ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui embaixo, tá? 6 perguntinhas a respeito do gênero textual reportagem, ok? Baseado em todas essas informações que eu falei para vocês. Depois que vocês responderam essas 6 perguntinhas no caderno de produção de texto de vocês, tá? Nós temos aqui, ó, mais 16 perguntas para vocês responderem. Essas 16 perguntas estão relacionadas a esse texto, que é uma reportagem. Olha lá. Voluntários transformam tecidos usados em roupas para crianças carentes do Brasil e da África, tá? Aí vocês vão ler esse texto, que é uma reportagem, e baseado nesse texto, vocês vão responder a essas perguntinhas que estão aqui em cima, tá? São perguntas bem simples, bem fáceis, são questões de interpretação. Combinado, pessoal? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus
E qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá? Tchau, tchau, pessoal. Até a nossa próxima aula.